CNN. O jogador Daniel Alves pagou a fiança e pode deixar a cadeia a qualquer momento. A partir de agora, a fiança de €1 milhão para ter a liberdade condicional. Ele que está recorrendo da condenação de 4 anos e meio de prisão por estupro em uma casa noturna em Barcelona em 2022. A defesa dele, que já tinha feito vários pedidos de liberdade provisória e depois, então, de diversos pedidos, foi acatado na última quarta-feira. Essa fiança, que equivale mais de R$5 milhões, não tinha sido paga nem na quinta-feira e nem na sexta-feira. Portanto, na semana passada, ele poderia deixar a prisão, mas não deixou porque ele não pagou a fiança. E agora a informação que chega para a gente, confirmada pela agência de notícia Reuters, é de que Daniel Alves, o jogador, pagou sim a fiança de €1 milhão e que agora pode deixar a prisão. Daniel Alves, que ficou preso durante todo o ano passado, praticamente desde o ano passado, quando aconteceu essa denúncia, e agora, depois do julgamento que condenou ele, agora sim ele teve o direito de liberdade provisória alcançado, porque a defesa argumentava que ele não poderia mais fugir. Ele argumentava que ele ficaria na Espanha, inclusive os passaportes dele, espanhol e brasileiro, foram todos retidos com a justiça, com a polícia. Ele não pode deixar o país e esse é o principal argumento, portanto, para a defesa de Daniel Alves, que foi acatado pela Justiça da Espanha, de que ele pode ficar por lá. Vamos lembrar que em fevereiro, Daniel Alves foi condenado a 4 anos e meio de prisão por esse crime de agressão sexual. Ele que foi acusado de estuprar uma mulher em Barcelona, em uma boate, em um banheiro de uma boate, inclusive, e ele está ele está especificamente preso num complexo prisional que fica a mais ou menos 40 quilômetros de Barcelona. Até na entrada, a gente está acompanhando desde a última quarta-feira muita imprensa no local, só aguardando por esse momento em que Daniel Alves vai pagar a fiança e vai sair, vai deixar a prisão. Existem muitas faixas colocadas, inclusive, em frente à penitenciária onde ele está, como um protesto. Essas imagens que você vê nesse momento são imagens ao vivo. Existiu muita revolta por parte de grande parte da sociedade da Espanha e principalmente por parte da defesa da vítima, por parte da vítima, que souberam então que ele seria libertado de forma provisória. Importante dizer, então, que foi na última quarta-feira que os juízes definiram que ele sim ficaria em liberdade provisória se pagasse essa fiança, que agora a Reuters confirma que foi paga a fiança de €1 milhão. Pedro Dura está aqui comigo também nessa cobertura. E equivale a mais ou menos R$5 milhões e 400 mil. Não é pouco dinheiro, até por isso a dificuldade de Daniel Alves para conseguir reunir todo esse dinheiro. Ele que tinha um limite, né, Muriel? Tinha que pagar até as 10 da manhã de hoje para conseguir deixar a prisão. Não conseguiu reunir o dinheiro nem na quinta, nem na sexta-feira. Aí, obviamente, você tem no final de semana o fechamento do fórum do judiciário para poder computar esse valor e agora reúne as condições para poder deixar a prisão. Ele que teve uma pena inferior àquela que muitos analistas projetavam, justamente por conta da possibilidade do crime ter uma pena aumentada, já que ele mudou de versão pelo menos 5 vezes ao longo dos depoimentos. Mas o que a juíza disse nessa decisão foi que essa mudança dele de versões, ela não poderia ser uma forma de agravar a pena de Daniel Alves, porque como acusado, ele não tinha a possibilidade de se autoincriminar. Sim. Então, a juíza entendeu que a forma como, de fato, ele foi alterando de versão era uma prerrogativa dele e isso não entrou no cômputo da pena, né? A gente sabe que a justiça de lá tem um sistema diferente da justiça daqui, o funcionamento é próprio da justiça espanhola, mas aqui, Muriel, a gente tem, nos casos até 4 anos de prisão, a possibilidade de que o regime seja cumprido em liberdade, né? De fato, a pessoa não tem a obrigação de ficar presa, se é ré primária, enfim, se tem todas as condições reunidas para poder responder em liberdade, ela pode ficar solta, não precisa necessariamente ficar presa nesse cumprimento da pena. Depois de 4 anos na justiça brasileira, aí você tem a possibilidade de cumprir a prisão no regime semiaberto.
que é uma modalidade um pouco diferente. O que, de fato, o Daniel Alves conseguiu foi a liberdade provisória, que, aliás, é contestada pelo Ministério Público espanhol, que entende que não foi a melhor decisão e que não deveria ter sido solto o Daniel Alves depois do crime de estupro que cometeu. Até por isso eles recorreram dessa decisão. É isso. E estão tentando reverter essa decisão tomada pela justiça espanhola para que Daniel Alves possa voltar para o presídio, voltar para a prisão. Ele que, enfim, vai ter que cumprir uma série de determinações ali, inclusive não vai poder fugir, não vai poder escapar, vai ter que prestar contas à justiça, mas é uma decisão muito criticada pelo Ministério Público, que entende que isso pode significar uma certa impunidade, porque ele ficou poucos dias preso, né?